Louvado seja o Senhor. Yes, I am honored to have this privilege Sinto-me honrada por ter este to share privilégio with us from the Word of God. partilhar conosco a palavra de Deus. Hallelujah. A Amém. topic that I love, Tópico que eu gosto. and I trust that the Holy Spirit will bless us this morning. Eu creio que o Espírito Santo nos vai abençoar nesta manhã. Hallelujah. Amém. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we bless your Pai holy name. celestial, te louvamos We o thank you teu for santo this nome. morning, King of Te glory. adoramos nesta manhã, Rei da Sweet Glória. Spirit of the living God, we Espírito know de that Deus you're in this vivo, place. sabemos que estás neste We will lugar. come in a special way. Nós viemos de Come uma and forma teach us, O especial. Lord of Venha glory. de uma forma para nos Come and ensinar a illuminate palavra our de Deus. hearts, O God. Ilumine nossos Open the corações, eyes ó of our Deus. understanding, Lord Abra of os olhos do mercy. nosso entendimento, Even as we Deus de listen to your word, misericórdia. even as I share it, my Enquanto ouço a Master, tua palavra, may your enquanto falo a tua anointing, O palavra, God, embrace our unja-me, ó spirits Deus, in the name of e abençoa os Jesus. nossos Take espíritos charge and em take nome de full Jesus. control, O Toma o God. controle a dianteira. In the name of Jesus No Christ, we nome have de prayed. Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos. And everybody said, E todos nós vamos dizer Amém. Amen. Hallelujah. Amém. I'm going to talk about kingdom spirituality. Falaremos de espiritualidade do reino. Spirituality is a very important aspect of the Christian life. Espiritualidade é um aspecto super importante na vida cristã. Hallelujah. The apostle was sharing with us yesterday O apóstolo partilhava conosco ontem that the functional environment que o ambiente operacional for any Christian para qualquer cristão to blossom para to prosperar, excel, para prosperar, is a spiritual environment. é o ambiente espiritual. Hallelujah. Aleluia. An environment that is full of the Holy Spirit, O ambiente que é cheio do Espírito Santo, that is controlled by the Holy que Spirit. é controlado pelo Espírito Santo. And so when we talk about spirituality, Então, quando falamos de espiritualidade, when I was growing up, enquanto eu crescia, we used to think that spiritual people achávamos que as pessoas espirituais are those who were very tough. são pessoas muito fortes. Hallelujah. Sim. They would always be speaking in Que tongues, estariam toda hora a falar em línguas, chasing demons and As- seeing them everywhere. expulsar demônios e haver espíritos em todo lugar. Hallelujah. Amém. Many times they would be in a 40-day fast or a As- 21-day fast. Muitas vezes eles encontravam em 21 dias de jejum, 40 dias de They jejum. looked spiritual. Eles pareciam realmente They espirituais. spoke as if they were spiritual. Falavam como se de espirituais se And we thought tratassem. they were spiritual. E nós achamos que eles fossem espirituais. Hallelujah. Amém. Not until they were brought down by many other factors. Até que fossem arremessados para baixo por vários outros fatores. Then we understood Então entendemos that spirituality had nothing to do about their appearance. que espiritualidade não tinha nada a ver com a aparência deles. Hallelujah. Amém. Spirituality, ladies and gentlemen, Espiritualidade, senhoras e senhores, is a state of being under the control of the Holy é o Spirit. estado em que nós nos encontramos debaixo do controle do Espírito Santo. Praise the living God. Louvado seja A o Deus state of vivo. being submitted. O estado de estar submisso, A state of being inclined o estado de estar completamente inclinado to the leading of the Spirit of the living God. à orientação do Deus vivo. Hallelujah. Louvado seja The Deus. scripture says A Escritura diz in Ephesians chapter 1 and verse 13 em Efésios 1:13 that when we all believed que quando as pessoas the creram gospel of our salvation, que Deus falou do Deus da nossa salvação, the gospel that was preached to us, o evangelho que foi pregado a nós, we received the Spirit of the living God. aí recebemos o Espírito de Deus vivo. And the scripture further says in Romans chapter 8 A Bíblia fala em Romanos 8, and verse 9. versículo 9. Hallelujah. We'll just read that briefly. Vamos ler isso brevemente. Romans 8 and verse 9. Romanos 8, 9. It says, but you are not in the flesh, Diz, vós, porém, não estáis na carne, but in the Spirit, mas no Espírito. if indeed the Spirit of God dwells in you. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, he is not his. esse tal não é dele. Hallelujah. Glória a So the Deus. first aspect Então, o primeiro aspecto for you to be spiritual, para que tu sejas espiritual, if we are going to consider spirituality, se é que nós vamos tomar em the consideração a Bible is telling us that espiritualidade, you must have the Spirit of God indwelling a you. Bíblia diz que tem que ter o Espírito de Deus habitando em ti. You cannot talk about spirituality without the Holy Spirit. Não há como falar de espiritualidade sem falar do Espírito Santo.
Praise the living God. Louvado So seja o it Deus means vivo. anyone Então significa qualquer who has not believed Jesus que não crê em Jesus as their Lord and Savior como Senhor e Salvador cannot have the experience não tem como ter a of experiência being spiritual. de ser espiritual. Hallelujah. Louvado Because you seja have to Deus. be indwelt by the Porque Spirit of você the deve living God. ser habitado pelo Espírito de Deus vivo. Praise the living God. Louvado So seja it means Deus. even if we see our neighbors, Então, ainda que vejamos nossos vizinhos, our cousins in the os Catholic nossos Church, primos na igreja católica, our cousins in the mosque, os nossos primos nas mesquitas, hallelujah, they may look like they are, very passionate about God. podem até parecer apaixonados por Deus. But that passion cannot be called spirituality Mas tal paixão não pode ser chamada because they are espiritualidade. not under the influence of the Spirit of the Porque living não God. estão debaixo da influência do Deus vivo. Hallelujah. Louvado So the seja first Deus. aspect is the indwelling of the Spirit Então, of o God. primeiro aspecto é ser residência do Espírito de Deus. Now when we go from there, Então, quando saímos daí, we have said nós dissemos that it is a state of being controlled. que é um estado de estar controlado. You being influenced by the Spirit of Você God. é controlado pelo Espírito de Deus. Hallelujah. Louvado seja So Deus. that means Então, isso that significa it is not enough que não é suficiente for a Christian just to have the Holy Spirit within them. para que o cristão tenha somente o Espírito Santo dentro deles. Praise the living God. Louvado seja Deus. It is not every Christian Não é todo cristão who has the Holy que Spirit tem o Espírito Santo that they are spiritual. que é espiritual. Hallelujah. Aham. You can have the Holy Spirit, Você pode ter o Espírito Santo but you may not be spiritual. e não ser espiritual. Why? Por quê? Because in order for you to be Porque spiritual, para que seja you espiritual, have to be under that control. você deve estar debaixo desse You have to be controle. submitted. Deve ser submisso. Now, when we talk about that kind of Quando submission, se fala desse tipo de it submissão, brings something in mind. traz algo à mente. Why do I need to submit? Por que preciso de me submeter? What am I submitting? A que me submeto? Praise the living God. Louvado seja And Deus then vivo. it brings us, I want us to read Romans chapter 7. E isso nos leva, quer que leamos a Romanos 7, Hallelujah. glória a Deus. Romans chapter 7. Romanos 7, We want to look at what Paul was going through. queremos ver o que Paulo passou. We'll start from verse 13. Comecemos pelo verso 13. Has then what is good become death to me? Certainly not. But sin, that it may appear sin was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment may become exceedingly sinful. And verse 14 is what is where I want us to lay emphasis. 14 é onde vamos focalizar a atenção. It says, "For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. If then I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But it is no longer I who do it, but the sin that dwells in me. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. For the good that I will to do, I do not do, but the evil that I will not to do, that I practice. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me." Are we going to read? Or Yes. have they been following? He says you've been following, so we won't repeat for you. Praise the Lord. Vamos continuar. But Paul is telling us O apóstolo Paulo está a dizer that he knows that the law is good. que ele sabe que a lei é boa. He knows that what God requires him to do is what he ought to do. Que o que nós queremos fazer é o que Deus quer. Praise the living God. And he Louvado seja says, Deus. to will is present with me. Ele diz, o pecado está presente I com ele. desire to do it. Ele diz que deseja I fazer o wish bem. I could do what God wants me to do. Gostaria de fazer o que Deus quer que ele I wish faça. I could do what God wants me to do. Deseja fazer o que Deus quer que ele faça. Praise the living God. Louvado But seja what Deus. I want to
do, mas o que ele quer I fazer don't find myself doing. não se acha fazendo. Instead, what I do not want to do Pelo contrário, o que ele não quer is what I fazer find myself é o que doing. ele se encontra a fazer. I hate lying. Eu desejo, eu I odeio wish I mentir. could not lie. Gostava de não But mentir, every time mas todo momento I find myself doing me it. encontro a mentir. I hate pornography. Tenho I nojo de wish I could not pornografia. look at those Gostava magazines de anymore. não olhar para a But I pornografia. find myself doing it. Mas eu me descubro a I do ver. not find the strength to restrain Não, myself. não acho força para me privar. Praise the living God. Louvado And it seja says, Deus. there is a law that is working in me. Ele diz que há uma lei a operar em There mim. is a push that I feel within me. Há empurrão dentro I de do mim. things against my will. Faço coisas I contrárias à am minha able to vontade. do what I do not want Sou to do. movido a fazer o que não quero fazer. Praise the living God. Louvado seja And that Deus. reveals, ladies and Isso gentlemen, revela, senhoras e that senhores, there are two natures that we carry que temos duas naturezas em nós, as Christians. como cristãos. Praise the living God. Louvado seja There is Deus. what we call the sinful nature Existe a natureza pecaminosa, or the Adamic nature. ou a natureza adâmica. Praise the living God. Louvado seja That Deus. nature, Essa natureza, or what would he call it? ou essa, That state of being, ou esse estado de ser, hallelujah, yes, which wants to satisfy your desires. que quer satisfazer os teus desejos. Praise the living God. Louvado You seja have Deus. been born again. Você é nascido de You novo, have received the Spirit of the living você God. recebeu o Espírito de Deus But you vivo, find yourself engaging in things that you wouldn't want to engage mas in. você se encontra entretido com o que não gostaria. And this is where we have to É understand aí onde nós devemos entender the makeup of humanity a maquiagem da or the humanidade, makeup of man. a reformulação do The homem. apostle was telling us yesterday O apóstolo nos dizia that man ontem is a spirit que o homem é espírito and he has a soul e tem uma alma and he lives in a e body. vive num corpo. Hallelujah. Louvado Now, seja Deus. the spirit has been regenerated. O espírito foi regenerado. Our spirits have been united with the Spirit of God. Nosso espírito foi mesclado com The o de Deus. scripture tells us in Colossians chapter 3 A and verse escritura 3 nos diz em Colossenses 3:3 that we have been made complete in Him. que nós fomos feitos completos em Deus. Hallelujah. Hallelujah. We have been made, our lives are in Christ. Nossas vidas estão em Cristo. Praise the living God. Louvado And seja so the Deus. Spirit is complete in Então, o God. espírito é completo em Deus. But there's something that is not complete, Mas há algo que não é completo. and that is your soul. E essa é a tua alma. In your soul, we find the mind. Na tua alma achamos a In your mente. soul, we find the will. Na tua alma achamos a And vontade. in your soul, we find the emotion. Na tua alma achamos a emoção. Hallelujah. Louvado The seja Deus. soul is what expresses your personality. A alma é que expressa a tua personalidade. God has deposited good things in your spirit. Deus depositou boas coisas no teu espírito. God has deposited eternity in your spirit. Deus colocou a eternidade no teu All espírito. the fullness of God is in your A spirit. plenitude de Deus está no teu The scripture espírito. tells us that even the love of God has been placed in us A by Bíblia His diz Spirit. que até o amor de Deus foi posto em nós através do Espírito. Praise the living God. Louvado But seja all Deus. those things in your Mas spirit todas estas coisas no teu must espírito find expression through your soul. devem ter expressão por meio da alma. Hallelujah. Louvado seja We Deus. cannot know that you are good Não há como sabermos que és bom until you say something good, até que fales algo bom, until you do something até good. que faças algo We bom. cannot know that you are loving. Não há como sabermos que és amável Praise the living God. Louvado Until seja your Deus. mind, até que a tua mente, until your mind expresses something, that shows that you're loving. até que tua mente expressa algo que saibamos que é amável. Praise the living God. Louvado So the seja Deus. goodness in your spirit A bondade do teu coração has an avenue. It has to use the avenue of the soul deve usar a via da alma to find expression into the world. para expressar-se ao mundo. Hallelujah. Louvado seja But we Deus. also know Mas também that we sabemos have the body que temos o corpo that is connected with the world. que é conectado com o It mundo. also finds expression through the soul. Também haja expressão pela alma. Those thoughts that you come, that the things that you look at on the outside, Os pensamentos que tu tens quando vês as the coisas aí music fora, that you listen a to, música que tu ouves, the quarrels that you listen to, os barulhos que ouves, praise the living God. They also find expression through the soul. também acham expressão por via da When you alma. are annoyed, Quando você está you irritado, first formulate thoughts of anger. você formula pensamentos de And then you zanga na formulate mente. those words that you want to speak E to this depois person because you're angry. põe as palavras que quer falar por And then you consequência da zanga. express your anger. Então depois expressa a tua zanga.
Praise the living God. Louvado seja Deus. So we have this soul, ladies Então, and gentlemen. temos esta alma, senhoras e senhores. We have said it's where we express our personality. Dissemos que é ela que expressa a nossa personalidade. And so it is where also God wants to express himself through. É também por meio de onde Deus quer se You expressar. see, the world will not know that you are born again Sabe, o mundo não vai saber que tu és nascido de novo unless you do something to show it. até que faças algo que mostre isso. Hallelujah. Louvado seja The Deus. evidence of your salvation A evidência da tua is salvação expressed through your soul. é expressa pela tua alma. Praise the living God. Louvado seja So Deus. it is this soul Então, esta alma that Paul is talking da about. qual Paulo fala, He's saying, my ladies and ele gentlemen, diz, senhoras e senhores, there is a law in me. que há uma lei em There mim, is something in me. há algo em mim. I know I am born Eu again. sei que nasci de novo. Hallelujah. I Hallelujah. know I must be holy. Sei que devo ser santo. I know I have been made perfect in Sei God. que fui I aperfeiçoado know I am em the Deus. righteousness of Sei God. que sou a I santidade de know all Deus. things are mine. Sei tudo But em minha then mente. something, somewhere, somehow, Mas alguma coisa, de I alguma find forma, myself doing the kind of things me acho a fazer aquelas that are coisas not in tandem with who I have become in que não God. condizem com o que me tornei em Deus. Praise the living God. Aleluia. Now that shows us Então isso nos mostra that this man is carrying two que natures esta in pessoa him. carrega duas naturezas He nele. has the nature Tem a natureza that is of God que é de Deus in his spirit. e que é o Espírito. Praise the living God. Louvado And he seja has Deus. the nature Também tem a that is natureza of sin. que é do pecado. What the Bible calls the old man. O que a Bíblia chama de homem antigo. Hallelujah. The Hallelujah. scripture tells us in the book of Romans, A Bíblia fala em Romanos, chapter 6. Let's just turn there Romanos briefly. 6. We'll look at verse 5, 6. Começaremos pelo versículo 5, It says, que diz: For we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man, somebody say our old man, Alguém diga, o nosso homem velho, our old man was crucified with him, o nosso homem velho foi crucificado nele, that the body of sin para que o corpo de pecado might be done away with, seja desfeito, that we should no longer be slaves of para que sin. não sirvamos mais ao pecado. Hallelujah. Aleluia. For he who has died has been freed from sin. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Our old man was crucified O with nosso him. homem velho foi crucificado com ele. Now, when we hear that our old man was Então, crucified, quando vimos que o nosso homem velho foi and the Bible has crucificado, called him the body of e sin, a Bíblia chama de our corpo do old man who pecado, used to serve o sin. nosso homem velho que servia ao pecado. Hallelujah. Louvado seja I don't know Deus. if I would be going so back further, but I just want us to understand this Não sei clearly. se estarei a retroceder bastante, mas quero que entendamos bem isto There's aqui. that kind of person that you are Existe aquela pessoa que você é before you got born again. antes de você nascer de novo. Hallelujah. That kind of person carried the nature of Adam, Aquela pessoa que carrega a natureza de the Adão, fallen nature. a natureza caída, Hallelujah. The nature that was a slave to sin. a natureza que era escrava do pecado, The nature that the Bible a says natureza que a Bíblia diz could not honor the law of God. que não honrava a lei de Deus. Hallelujah. And that is Hallelujah. what the Bible is calling the body of sin. É o que a Bíblia chama de corpo do pecado. Hallelujah. So the Louvado seja scripture has Deus. told us Então, o verso nos this diz old que nature of yours, esta natureza antiga this de vós, old man that you esse are, homem velho que vocês was eram, crucified with foi Christ. crucificado com Cristo. What does that mean? O que isso significa? It means he was rendered incapable Significa que foi rendido e tornado incapaz of exercising the control that he used to exercise over de you. exercer o controle que tinha sobre ti. Praise the living God. Louvado Because seja the Bible Deus. says, he who died Porque a Bíblia diz que aquele que morreu has been freed from sin. foi liberto do pecado. You have been freed from the dominion of sin. Você foi liberto do domínio do pecado. Previously, you were a slave to sin. Antes eras escravo do pecado. You had no choice. Não tinhas escolha. Hallelujah. Hallelujah. That's why you find people, Por isso encontra as pessoas. he says, I'm tired of smoking. Estou cansado de fumar. I wish I could stop smoking. Gostava tanto de parar de I fumar. cannot.
Não tenho He como. knows the dangers of smoking. Ele sabe dos He riscos de cannot find fumar. the energy within himself Mas to não, stop não smoking. acha força nele para But parar every de time he fumar. feels a push, Sempre que sente he aquele feels a empuxão, yearning, aquela he feels coisa a compulsion to go and do algo what he does not want to que lhe do. compele a fazer o que ele não quer fazer. Hallelujah. Louvado He's seja in Deus. slavery. Ele está em He's escravatura. enslaved to sin. Ele está escravo do pecado. Hallelujah. Louvado seja Now, Deus. God has a way he dealt with sin. Agora, Deus tem uma forma que ele lidou com He o did pecado. not take away the sin, Deus tirou o pecado. he took away the sinner. Ele removeu o pecador. Praise the living God. Hallelujah. He deactivated this person who was always, answering to sin. Ele levou essa pessoa que correspondia ao And he pecado got him sempre. and crucified him on the cross. Levou este homem e colocou-lhe pendurado na cruz. Praise the living God. And the Louvado seja Bible Deus. says we died with him. A Bíblia diz que nós morremos com That ele. old man that we were died with O him. homem antigo que nós éramos That morreram person that com used to ele. serve sin died Aquela with pessoa que Christ. servia ao pecado morreu com Cristo ali. Praise the living God. Louvado And it seja says Deus. we died to Ele sin diz: morremos para o pecado, that we may now live unto God. para que então vivamos para Deus. Hallelujah. Louvado seja So Deus. that old man, ladies and Então, aquele gentlemen, homem velho, senhoras e in his senhores, crucifixion na sua was crucificação, not totally terminated. não foi exterminado. Hallelujah. He's Uh-huh. still with you. Ainda está contigo. Praise the living God. Louvado He seja died, Deus. Ele morreu. but the kind of death that he died Mas o tipo de morte que ele was passou such that he could no longer exercise dominion over you. foi aquela de não exercer domínio sobre ti. But he's still with you. Mas ainda está contigo. Hallelujah. And that Hallelujah. is why this conflict É exists. por isso que este conflito That's existe. why you stand there and look at this and look at this money, Por isso que você olha para and este there's a homem. thought within you: Quando você vê dinheiro, por exemplo, should I take it or should I leave tem it? pensamento que diz: "Ni terra combinei tica." Praise the living God. The Louvado old seja man Deus. is saying you could use that opportunity, Tua mente diz: você pode usar essa oportunidade. and the new man is saying you cannot do O that. homem novo diz: "Ungayenchile." That conflict moves on with you Esse conflito move-se because dentro you de have ti. these two natures within Porque you. você tem essas duas You naturezas have the dentro de new ti. man that you have become Você in tem Christ. novo homem que se The tornou new em man that Cristo. the Bible tells us Novo homem que a Bíblia is diz created in holiness que foi criado em and in santidade, righteousness. em justiça. Praise the living God. Louvado So seja that Deus. new man, the Bible tells us, Este novo he homem, cannot sin. ele não tem como pecar. Hallelujah. Louvado That seja new Deus. man that your spirit is, Este novo homem que o teu he espírito é, cannot sin. esse não peca. Hallelujah. Louvado But you seja are Deus. carrying along with Mas you você carrega consigo the old o man. homem velho. Hallelujah. Hallelujah. And these thoughts of yours, E esses teus pensamentos, they are full of they have strongholds within. eles têm fortalezas They are dentro. carrying experiences. Carregam experiências These aqui. thoughts are carrying some Esses knowledge pensamentos têm algum that you have conhecimento gotten from the world around que you, você tirou do mundo à tua that you have volta, gotten from your parents, que você teve dos teus that parentes, you have gotten from the environment in which you have que grown. você teve do ambiente em que nasceu. Hallelujah. Louvado And that seja is Deus. why you hear that voice. É por isso que você ouve essa voz. Praise the living God. Louvado seja God is Deus. delaying. You could use this other A voz que opportunity. diz: Deus está a demorar, você pode usar That esta is chance. the old man. Esse é o velho homem. Praise the living God. Louvado And now seja the Deus. Bible requires, A Bíblia requer, when we talk about quando spirituality, se fala de that espiritualidade, that old man will remain in the dead state. que o homem velho continua no estado de morto. Hallelujah. Hallelujah. See, the Spirit of God is in your O spirit. Espírito de Deus está no teu He's espírito. demanding to utilize your soul. Ele é o homem que He's controla. demanding to take charge of your mind. Ele quer controlar a tua He's demanding mente. to take charge of your will. Quer controlar a tua He's demanding vontade. to take charge of your emotions. Quer controlar as tuas The old emoções. man, O homem who velho is also in your que flesh, também está na tua wants to carne take charge of your quer mind. controlar a He tua wants mente. to take charge of your Quer will. controlar a tua He wants to be vontade. the one to control your Quer controlar as emotions. tuas emoções também. Praise the living God. Louvado So there seja is a Deus. battle for your Então soul. há uma batalha pela tua alma. Praise the living God. Louvado seja And Deus. whoever wins that E battle qualquer um que vença essa batalha determines the state in which you will be. determina o estado em que te If vais the Spirit encontrar. of God wins the Se o battle Espírito de Deus ganhar a and you batalha surrender to e Him, você se render a and you Ele, surrender your e will você to Him, render a sua vontade a and you Ele, surrender mind to e Him, render a tua mente and a you Ele, surrender your e emotions to render as Him, tuas emoções a He will Ele, take control. Ele vai tomar He will controle, influence your life. Ele vai influenciar He a tua will guide vida, you. vai te He will lead you to direcionar, make the right vai te choices. levar a fazer as escolhas certas. And then we shall say that you are Então, spiritual. então aí se vai dizer que tu és espiritual. Praise the living God. Louvado Because seja it is the Deus. Spirit of God now
taking charge of your Porque soul. então será o Espírito Santo a controlar a tua alma. If, however, Se então you surrender your soul você render a tua alma to the lusts of your body, para a to lasciva your teu corpo, desire, to the physical os desires, desejos físicos, to the lusts of the world, a concupiscência do mundo, praise the living God, Louvado and seja allow Deus. them to embrace your e mind, permitir que eles embaraçem and a tua allow them to mente, take charge of your e will, permitir que eles controlem a and tua allow them vontade, to take charge of your permitir que emotions, eles controlem as tuas then you will emoções. be in a state that we call Então, a carnal state. Você se encontrará no estado que chamamos de estado carnal. Praise the living God. Louvado seja Somebody Deus say a vivo. carnal state. Alguém diga comigo, estado carnal. Hallelujah. Praise the living God. Louvado seja Deus. So there is no Christian Não há cristão that is born spiritual. que é nascido espiritual. Hallelujah. Aleluia. All of us become spiritual Todos nós tornamos-nos the espirituais moment we surrender to the Spirit of the desde living o God. momento que nos rendemos ao The Espírito de moment we Deus vivo. surrender to the influence of the Holy Quando nos Spirit. rendemos à influência do Espírito Santo. Praise the living God. Louvado seja And Deus. when we come out of His E quando influence saímos da sua influência and begin to indulge in the flesh, e começamos a entreter-nos na then we carne, become carnal. aí ficamos carnais. So it is possible Então é possível for you to be spiritual in the que morning tu sejas espiritual pela manhã and for you to be carnal in the afternoon, e depois ser carnal à tarde and then you become spiritual again in e the ser evening. espiritual de novo à noite. Hallelujah. Yeah. That's why some people wonder. Por isso algumas pessoas se I perguntam, thought that guy was a man of God, pensei que aquele ali fosse o homem de but Deus he pelas... preaches very powerfully. Ele pregou tão I fortemente. thought he was very anointed. Pensei que era muito How ungido. could he do such a Como é thing? que ele fez aquela coisa? How could he do such a Como é thing? que ele fez tamanha It is not barbaridade? a matter of anointing, my Não brother. é questão de unção, uma coisa. It is not a matter of how many scriptures you know. Não é sobre quantos versículos It você is the conhece. state in which you are at a particular Tem a time. ver com o estado em que te encontras no momento específico. Praise the living God. Louvado Some seja people Deus. are deceived by their gifts Outras pessoas são iludidas pelos seus because dons. he's a powerful prophet. Porque é um profeta muito Because forte. he's a powerful evangelist. Porque é um evangelista Then he temido. starts to take things for granted. Então começa a tomar as coisas de ânimo Praise the leve. living God. Louvado He seja starts Deus. to engage in those disciplines that will help him to keep in a spiritual state. Para de pegar aquelas disciplinas que lhes ajudam a permanecer no estado de espiritualidade. Hallelujah. Louvado seja And Deus. before we know it, he's telling people to come and worship him. E antes de tarde, as pessoas começam a pedir que as pessoas lhe adorem. He has lost it. Ele perdeu. Before we know it, he's telling people to come and kiss his shoes. Antes de tarde, já começa a pedir que as pessoas beijem seus pés. Praise the living God. Louvado seja He's Deus. losing it. Ele começa a perder a graça. Hallelujah. Hallelujah. So we are saying that the spiritual state, Então, estamos a dizer que o nosso estado that state espiritual, where you are under the control of the Holy o Spirit, estado em que você está debaixo is do the controle do state where Espírito we Santo, all ought to be. é o espírito em que todos nós devemos estar. And today we want to establish, E hoje queremos estabelecer how do we become spiritual? como é que nos tornamos What can we espirituais. do to maintain the state of O que spirituality? fazer para manter o estado de espiritualidade? Praise the living God. Louvado seja What can we Deus. do? How can we be helped Como é que nós podemos ser to ajudados ensure that we are maintained in that state where we are under the influence para of the Spirit garantir of the que living God? mantenhamos-nos no estado em que estamos da influência do Espírito Santo? Hallelujah. Louvado The seja scripture Deus. says in Romans chapter 6, A Bíblia fala em Romanos 6, verse 63. versículo 63. Not Romans, I'm sorry, John. Perdoe-me, não é Sorry, Romanos. John. João. John chapter 6 and verse 63. Perdão, é João 6, 63. Are we there? Já estamos lá? Mine says, it is the Spirit who gives life. É o Espírito que vivifica. The flesh profits nothing. A carne para nada aproveita. The words that I speak to you, As palavras que eu vos disse they are spirit são Espírito and they are life. e vida. It is the Spirit that gives life. É o Espírito que vivifica. The flesh profits nothing. A carne para nada aproveita. Hallelujah. I Hallelujah. just want to emphasize something there. Quero enfatizar algo aí. We have received life from God. Nós recebemos vida de Deus. The scripture tells us A Escritura in nos John diz chapter 10 and verse 10, em João 10, the 10 thief cometh not que o ladrão não vem senão but para to steal, roubar, to kill, matar and to destroy. e destruir. And it says, but I E have diz, come mas eu vim that you may have life para que tenham and vida have it in its e fullness. vida em abundância. Praise the living God. Louvado Now seja he's Deus. telling us Agora ele nos it diz is the Spirit that gives que life. é o Espírito que dá vida. The flesh does not profit you anything. A carne para nada aproveita. It means that
once you are in the Spirit, significa que uma vez no Espírito, you are in the right state você está no estado to próprio continue to benefit from the life of God that you have been para given. continuamente se beneficiar da vida To que Deus continue te to deu, enjoy the privileges that this life brings to you. para desfrutar dos benefícios que esta vida When you proporciona. are in the Spirit, Quando você está no you Espírito, are aligned você está alinhado to take benefits para se of the beneficiar supplies of God. dos suplementos de Deus. Praise the living God. Louvado seja One day the Deus. Lord told me Certa vez Deus me that the disse Spirit que o Espírito is the power line of God. é a linha de poder de Deus. Hallelujah. So Hallelujah. if you need grace for your life, Quando você quer Deus, quer if you need graça, wisdom for your se life, você quer if you sabedoria need para a tua favor for vida, your se life, você quer favor para the a tua spiritual vida, state is the state in which you can access them. o estado espiritual é o estado em que você pode It is the aceder a state essas that will coisas. facilitate the life that God has given É o you. estado que vai facilitar a vida que Deus te deu. It is the state that will help you blossom in the life that God has É o given you. estado que te vai fazer florir no ponto que Deus Many te people deu. seem to be frustrated in the Christian Muitos life. parecem frustrados na vida cristã. Hallelujah. And they keep fasting. E eles continuam a And they keep jejuar. fasting. Jejuam, Not that I jejuam. am against fasting. Não que eu seja contra o jejum. Hallelujah. Hallelujah. But spirituality is important. Mas a espiritualidade é muito importante. Hallelujah. Louvado It is seja not Deus. your sacrifice that God needs. Não é o teu sacrifício He que has Deus already quer. received the sacrifice that Deus he já needed, recebeu o sacrifício de que which is the precisava. sacrifice of Christ Que é o Jesus. sacrifício de Cristo Jesus. Praise the living God. Louvado So he seja has Deus. said, in the flesh you don't get anything. Então ele disse, da carne não temos In nada this de state where you're proveito. not under the influence of the Holy Spirit, it profits nothing. No estado em que você não está sobre o Espírito When Santo, you você não choose to abandon beneficia the ways nada. of God, Quando você se afasta da mente de Deus follow your own ways, e segue os teus the próprios Bible is pensamentos, saying it profits a nothing. Bíblia diz que isso não tem nenhum proveito. As a matter of fact, Aliás, I am reminded of Romans chapter me 8. recordo de Romanos 8. Hallelujah. Glória a We'll Deus. just read it. Romans 8, Romanos 8. Romans 8:5, sorry. Romanos 8, 5. It says, for those who live according to the flesh, Porque os que são guiados segundo a carne, set their minds on the things of the flesh. inclinam-se para as coisas da carne. But those who live according to the Spirit, Mas os que são segundo o Espírito, the things of the Spirit. para as coisas do Espírito. For to be carnally minded is death, Porque a inclinação da carne é morte, but to be spiritually minded is life. mas a inclinação and do peace. Espírito é vida e paz. Hallelujah. Glória To a be Deus. carnally minded is death. A inclinação da carne é That morte. does not mean this physical death, Não é morte física that you're isso. going to die and we bury you. Que você vai morrer. Cut yourself Mas você se tira off the flow of the life of God, do fluir da vida de off Deus. the flow of the facilitation that you would have Do received, fluir da facilitação que off podia the ter flow of the wisdom recebido. of God. Do fluir da sabedoria Because de we were Deus. told yesterday Porque nós fomos that the ditos ontem spiritual environment que o ambiente is espiritual the environment that facilitates the performances of God. é o ambiente que facilita a It performance means de that Deus. if you are not in that spiritual state, Significa que se você não está you naquele are estado espiritual, deactivating the performances of você God. está a desativar a You are performance de hindering Deus. the performances of Está a God. inibir You a are performance de alienating Deus. yourself, Está a se aliar, separating está a yourself separar a si from what mesmo God would have done in your daquilo life. que Deus poderia ter feito na tua vida. Praise the living God. Louvado He seja says Deus. in the book of John where we Ele have just diz read, em João onde nós lemos the words that I speak, que as palavras que eu falo they are spirit são espírito and they are life. e são vida. Hallelujah. Louvado The seja words Deus. that I speak, As palavras que eu they falo are spirit são espírito and they are life. e são vida. So it shows us Então isso nos mostra that we continue to contact que nós continuamos em the contato Spirit of com God o Espírito de Deus as we read the Word of à God. medida que lemos a we palavra de study Deus. the word of God. Enquanto estudamos a palavra de Behind Deus. the word that we are Por reading, trás da there is a palavra que spirit lemos, speaking. há um Espírito que the fala. Spirit of God is communicating with O our Espírito de hearts. Deus fala com os nossos The corações. Spirit of God is Espírito de Deus ministering to our spirits. Ministra aos nossos espíritos. Hallelujah. Louvado seja What Deus. is very important, O que é muito the Bible importante. has talked about spiritual A mindedness Bíblia fala de inclinação da and carne carnal e mindedness. inclinação do espírito. Hallelujah. Louvado seja That Deus. talks about the state of your Isso mind. fala do estado da tua mente. Hallelujah. Louvado seja Because we Deus. know that the mind is the functional organ in the physical world. Por sabemos que a mente é um órgão funcional do mundo Whatever you will físico. do, you first think Tudo about que it. você faz, primeiro pensa. Whatever you're going to undertake, it first goes Tudo through que your você mind. faz, primeiro passa pela tua mente. Praise the living God. Louvado So we seja know Deus. that God may desire Então sabemos que Deus pode to do desejar good in our lives. fazer bem em nossas God may vidas. desire Deus pode desejar to do things
things in our lives. fazer coisas na nossa vida. But if our minds Mas se nossas are mentes not aligned to His não will, estão alinhadas à if vontade our dele, minds se a nossa are mente not in agreement with what He's não estão em proposing, concordância com o que we ele shall hinder propõe, His performance. nós vamos inibir a performance dele. Praise the living God. Louvado seja Because we Deus. have to work in agreement with Porque Him. devemos trabalhar em concordância com That ele. is why the scripture says, É por isso que o verso Romans diz, chapter 12 and verse 2, Romanos 2, do not be conformed to this world, Romanos 12, 2 diz, não vos But conformeis be com ye este mundo, transformed mas sede by the transformados renewal of your mind. pela renovação do vosso entendimento. Hallelujah. Glória a Deus. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, spirituality requires espiritualidade that you requer have your que mind você tenha renewed. a tua mente renovada. Hallelujah. Glória a You Deus. have your mind renewed. Deve ter a tua mente Because the Spirit renovada. of God requires your cooperation. Porque o Espírito de Deus precisa da He tua requires cooperação. that you cooperate with Precisa Him. que você He coopere com requires Ele. that you agree Precisa with que você Him. concorde com Ele. You see, we have not been made like robots. Sabe, nós não fomos feitos como robôs. Hallelujah. Hallelujah. We are free moral agents. Nós somos pessoas que têm vontade própria. It is my husband that normally says Meu marido é quem diz that men can frustrate the will of God. que o homem pode frustrar a vontade de Deus. God can desire to do something, Deus pode querer fazer uma and the coisa man resists e o homem and resistir hinders the will of God. e inibir a vontade de Deus. Praise the living God. Louvado seja You Deus. can hinder the will of God in your Você life. pode atrapalhar a vontade de if Deus na your tua mind vida is not renewed. se a tua mente não for renovada. Praise the living God. Louvado seja Deus. You have to renew your Você mind deve renovar a tua mente so that, you know, the scripture says, para que, sabe o que a Bíblia diz 1 aqui? Corinthians, let's just go Primeira there. carta aos Coríntios, vamos ser Chapter 2. rápidos. 2, 1 aos Coríntios 2, Chapter 2 and verse 14. versículo 14. It says, but the natural man, Diz, ora o homem natural, the natural man, o homem natural, the man without the influence of the Holy o Spirit, homem sem influência do Espírito Santo, the man who is not under the control of the o Holy homem que não Spirit. está debaixo do controle do But Espírito the Santo, natural man mas o homem natural does not receive the things of the Spirit não of God, compreende as coisas do Espírito de Deus, for they are foolishness to him. porque lhe parecem loucura. Hallelujah. Glória a Deus. Without the Spirit's influence, Sem a influência do the Espírito, things of God as coisas de Deus are foolishness to you. são loucura para They ele. will not make sense to you. Não vão fazer They sentido do para not ti. appeal to your logic. Não vão parecer lógicas. Praise the living God. Hallelujah. He will tell you to give that you may receive. Ele vai dizer, dá para que receba. You think you are losing E money. você pensa que está a perder How dinheiro. can I increase when I'm just losing? Como é que eu vou aumentar se estou a perder? Praise the living God. Louvado He seja tells you Deus. to wait on Him. Ele diz, espera nele. And you think you are losing E time. você acha que está a perder tempo. Praise the living God. Louvado seja Deus. The things of God As coisas de are Deus foolishness to the natural mind. são loucura para a mente Because natural. they are not logical. Porque não são The lógicas. natural man thinks with logic. O homem natural They pensa want to com see lógica. logic in all that they Querem ver do. lógica em tudo que fazem. Praise the living God. Louvado And seja so Deus. what God says sounds foolish to E o them. que Deus fala parece tolice, loucura. That is why you need to renew É your por mind. isso precisa renovar by a the tua word of mente God. pela palavra de Deus. Hallelujah. Louvado And you seja start to Deus. see things the way God sees E them. começar a ver as coisas And you como start Deus to as vê. understand the mind with which God speaks. Começar a entender a mente com que And you Deus start to fala. understand the motive with which God speaks. Começar a perceber o motivo pelo So qual that Deus you can fala. embrace His word. Para que você possa pegar a vontade dele. Praise the living God. Louvado seja Deus. Otherwise, you would hinder His Ou performance. então você vai atrapalhar a ação dele. He says, for to the natural man, Ele diz, porque para o he homem cannot natural, receive the things of ele God. não pode receber There are as coisas de things God Deus. has done for you, As coisas que Deus tem but you feito have por not ti, received them today. você não recebeu hoje. Hallelujah. Hallelujah. Because your mind has not Porque yet caught up with them. a tua mente ainda não se Your mind conectou has com not Deus. yet been able to receive A tua them. mente ainda não está You capaz de still need an receber. impact of the Spirit Ainda of precisa God. do impacto do Espírito de Deus. Hallelujah. Glória a Some things Deus. that God wants to do for us Algumas coisas Deus quer fazer para are way nós. bigger than we can imagine. São tão mais grandes do que nós podemos They are way imaginar. bigger than our resources São can maiores afford. do que os nossos recursos podem comprar. Hallelujah. Glória a But we Deus. forget that He is God. Então esquecemos de And que the Ele é Bible Deus. says He can do A Bíblia diz exceedingly, que Ele pode fazer muito mais abundantly, abundantemente above what we can ask or acima imagine. do que nós podemos imaginar. Praise the living God. Louvado So seja God Deus tells you vivo. He's going to do something Então in your quando Deus life. diz que Ele vai fazer alguma coisa na tua vida, And you're like, God, that's not e possible. você diz, isso aí No, não é you must be possível. joking. Deus só pode estar a brincar. Hallelujah. Glória a Deus. That cannot happen to me. Isso não pode acontecer comigo. Me, the son of my mother, Eu, it filho da cannot. minha mãe, isso não pode.
Hallelujah. Glória a Me who Deus. did not go to this level of education, that's Eu que não impossible. atingi No, aquele God. nível de escolaridade, não é possível chegar ali. Praise the living God. Louvado We seja continue Deus. to laugh like Sarah. Continuamos a rirmos-nos como Because Sara. our minds have not been touched by Porque divinity. nossas mentes ainda não foram Our tocadas minds pela have not been divindade. illuminated by the Nossas word of mentes God. ainda não foram iluminadas And pela so we palavra de cannot Deus. receive Por from isso whom- não conseguimos We cannot receber. receive what he says. Não conseguimos It is receber o too que ele big for fala. us. É muito grande para nós. It is out of this world. É fora deste mundo. Hallelujah. Glória a Deus. Last year I was asking God, Ano passado eu perguntava a Deus. there's a car I loved so much. Há carro que eu queria muito pela. And so the word of the Lord came to me. Então a palavra de Deus veio a mim. And somebody was saying, E alguém God is dizia- taking you to another dimension of Alguém glory. dizia, Deus está a levar a uma outra dimensão de I glória. don't know what God meant by that word. Não sei o que Deus significava com But aquela for me, palavra. I saw my car. Mas para mim, eu só via a mim no meu I said, carro. okay, so if God is taking me to another Eu dizia, se dimension of Deus está a glory, levar a outra dimensão de He glória, must be bringing my Mercedes. só pode estar a trazer o meu Mercedes. Não é Hallelujah. possível. So I Aleluia. said, I thank you, Lord, for my Eu digo, Mercedes. Deus, obrigado pelo I meu started to Mercedes. pray and thank God for it. Comecei a orar, agradecer a And so one Deus. day as I'm praying and E thanking God for dia, the enquanto Mercedes, eu orava, agradecer a Deus pelo Mercedes, God showed me another car. Deus me mostrou outro carro. Hallelujah. Aleluia. It was a Range Rover. Era Range Rover. I said, now, Lord, Eu disse, agora Deus. I think we better now, let's just pause that topic a Agora, bit. vale a pena pararmos pouco aquele tópico ali. Because when I looked at myself Porque quando eu olho para and mim the Range Rover, e o Range Rover, the two could not connect. eu não, properly. as fanelane, não há ligação. Hallelujah. Aleluia. I could not receive it. Não conseguia receber. Because for me, it could not Porque fit. para mim não encaixava bem. Hallelujah. Glória a In Deus. my natural mind, it No was meu, too, na too minha high natureza above. carnal era I muito did not elevado. What? Me? Mina, eu. God must be crazy. Deus só pode estar maluco, não é possível. Praise the living God. Louvado It seja had to Deus. take another a few more times of prayer. Foram necessário mais tempo de oração. And I came to that place and I said, okay, Lord. Eu cheguei naquela posição de dizer, ok, Deus. Hallelujah. All Hallelujah. things are mine. Ah, Deus, todas as coisas são minhas. All things are mine. Todas as coisas me It is pertencem. you that has given us all things É to Deus enjoy. quem nos deu So why tudo can't para I enjoy a desfrutar. Range Por que Rover? não I desfrutar de um receive Range it in Rover? Jesus' Eu mighty name. recebo o Range Rover em nome de Jesus. Hallelujah. Glória a Deus. Because the natural man cannot Porque receive o the homem things of natural God. não pode receber as coisas de Deus. It continues to say, Ele continua dizendo, but the natural man cannot receive the things of the Spirit of God, O for homem- they are foolishness to him, porque lhe parecem loucura nor can he know them, e não pode entendê-las. because they are spiritually discerned. Porque elas se discernem espiritualmente. They are understood with a spiritual mind. São perceptíveis pela mente They can espiritual. only be perceived with a mind that has been touched by the Holy Spirit. Não há como serem percebidas com uma mente que não foi tocada pelo And we Espírito are Santo. saying that renewal comes by the Word of E God. nós dizemos que esse renovo vem The pela palavra de transformation of Deus. your mind comes by the Word of Transformação God. da mente vem pela palavra de Deus. Once the mind of God is inculcated in your mind, Assim que a mente de Deus se mistura com a once tua your mente, thought pattern is aligned to the will of God, assim que o teu padrão de pensamento se alinha com o de Deus, then you can be able to receive from God. então você pode receber de Deus. Then you can be able to understand. Então você pode Then entender. you can be able to know what the Lord Então is você saying. pode perceber o que Deus diz. Praise the living God. Louvado seja Deus, Spirituality pertains so much to the state of your A mind. espiritualidade tem muito a ver com o estado da tua He says, mente. for the spiritual Ele man, diz que o homem espiritual, he who is spiritually minded, aquele que é will espiritual, focus on the spiritual things. se focaliza nas coisas espirituais. Hallelujah. He Glória a will Deus. focus on the spiritual things. Focaliza nas coisas He espirituais. will look at things the way God looks at them. Olha para as coisas como Deus as He will vê. consider situations in a spiritual manner. Ele pega nas coisas de forma When espiritual. everyone is running away, Quando todos estão a the fugir, spiritual man will be o standing. homem espiritual fica ali Because em pé. he's seeing with eyes Porque that are beyond the ele natural. vê com olhos além da natureza. When everyone is seeing defeat, Quando todos veem the derrota, spiritual man will be seeing o the homem lifting up. espiritual vê uma Because elevação. they are seeing with the eyes of the Porque Spirit. eles veem com os olhos do Espírito. Praise the living God. Your Glória a mind Deus. has to be touched by the A Spirit of tua God. mente deve ser tocada You pelo cannot Espírito be de Deus. spiritual unless you have received that renewal. Não há como ser espiritual sem ter aquele renovo. Hallelujah. Glória a Deus. Praise the living God. Louvado seja The Deus. other aspect that helps us to be spiritual E a palavra nos ajuda a sermos espirituais. is prayer. Uma das coisas que nos ajuda a ser espirituais é a oração também. Hallelujah. Glória a Deus.
Praise the Lord. Glória a Deus. Prayer helps us to maintain that state of spirituality. Oração nos ajuda a manter o estado de espiritualidade. You know, some people pray to receive things from Algumas God. pessoas oram para receber as coisas de Deus. Hallelujah. Glória a Deus. When they have needs is when they go to pray. Quando eles têm necessidade é quando eles vão orar. So one day when all your needs are taken care of, what will be the purpose Então, of o que prayer? será de tua oração quando todas as necessidades forem supridas? Hallelujah. Glória a Deus. One day when you have the job that you want. Quando tiveres o tal de emprego One que day queres, when you have the wife no that you dia em want. que tiveres a tal esposa que One queres, day when you've married that quando husband that tiveres you o want. marido que queres, What will be the purpose of prayer? qual será o propósito da tua oração? Praise the living God. Louvado seja Deus. Prayer helps us to maintain that spiritual A environment. oração ajuda-nos a manter o ambiente espiritual. That is where we need to understand that we are spiritual beings. É onde precisamos entender que somos seres And that prayer espirituais. is like breath to us. E a oração é como pão para nós. Aleluia. É como fôlego para nós. So that it will cease to be an obligation. Para que pare de ser It will be obrigação a discipline that we have. e seja uma disciplina It will be nossa. something that is part of us. Seja algo que é parte de nós. I cannot live without prayer. Não há como viver sem I must oração. not even think about it to pray. Nem como parar de fazer algo como isso. Hallelujah. You Glória have a to Deus. come to a state Deve atingir um where estado prayer just flows from your em que spirit. a oração flui do teu espírito. Some people wait to be pushed to the wall. Algumas pessoas esperam ser colocadas contra a parede. You wait for problems to get you into a corner. Espera até que os problemas te coloquem Then num you start canto. calling God and looking for Aí Him. é que começa a chamar Deus e procurar a That is Ele. not a spiritual man. Não é homem espiritual isso. Hallelujah. Glória a Because the Deus. spiritual man must Porque expect anything o homem espiritual suspeita to tudo. happen anytime. Ele espera que tudo aconteça a qualquer momento. Hallelujah. Glória a For the Deus. Bible says, Então a Bíblia diz, as the wind bloweth, assim como o vento sopra, and you don't know which direction it's e going, você não sabe qual é a direção que so vai is the seguir, spiritual man. assim é o homem espiritual. Hallelujah. Glória a So it Deus. means you have to keep in a state Então of você prayer. deve estar num estado A de state that is oração. always Um connected estado with que está God. sempre Your ligado com Deus. your eyes open to what God is Teus doing. olhos abertos ao que And your Deus ears faz. alert to what the E Spirit of God ouvidos may be telling abertos you. ao que Deus pode estar a lhe dizer. Praise the living God. Glória a That will Deus. help you to maintain a Isso state of vai te ajudar a spirituality. manter o estado de espiritualidade. Hallelujah. Glórias a Paul Deus. says, Paulo the diz, things that I want to do, as coisas que eu quero I fazer, cannot do them. não consigo The fazer. things that I do not want to Mas do, as que não quero those are fazer, what I do. isso é o que eu faço. that helps us to know Isso nos ajuda a that saber in the carnal state, que no estado we are carnal not facilitated não somos to do what facilitados we ought to do para fazer o spiritually. que devemos fazer But when we espiritualmente. go to the spiritual Mas quando state entramos no estado and espiritual focus our minds on e the spiritual focalizamos things nossas mentes nas coisas and espirituais, engage in the word of e God, entramos na then palavra de shall we Deus, receive the facilitation aí recebemos a to do what we facilitação ought to do. para fazer o que devemos fazer. Hallelujah. Glória a Deus. I am a lawyer, my husband told you, Eu as sou, I finish. sou advogada. Assim que estou a terminar, meu marido disse ontem. Praise the Lord. Glória And a many Deus. people wonder, Muitas pessoas perguntam, how do you manage to be a lawyer como é que você consegue ser and a advogada pastor at the same time? e pastora ao mesmo tempo? For them, those two things just do not. Para eles, essas duas coisas How? não. I mean, how? Como? Lawyers are liars. Porque you know, advogados são they are mentirosos que não vale a manipulators, pena, they are all those são sorts of things that you can think manipuladores de about. primeira, aquela coisa que How do vocês you sabem. manage to survive in the courts of law? Como é que você sobrevive lá no And tribunal? yet I am a practicing lawyer. Então eu realmente sou uma advogada em ação. Hallelujah. Sim. But it's a matter of understanding Mas é uma spirituality. questão de entender as coisas espirituais. Hallelujah. Glória a I Deus. know where I receive from. Eu sei de onde I know recebo. where I take instructions Sei from. de onde recebo I know instrução. in what state I must be. Sei em que estado devo estar. Praise the living God. Glória a Deus. I know that if I open my day Sei que se eu abrir, se eu and I iniciar meu engage in dia prayer, e entrar em if I oração, study the word, se eu ler a and palavra my spirit is e aligned meu espírito se to the alinha spirit of the living com o God, espírito de Deus vivo, I cannot be, I cannot be pushed over não sou to do what manipulada I don't want to a do. fazer o que eu não quero. Hallelujah. Glória I a Deus. cannot be compelled Não posso ser to engage in a practice that I don't want to. induzida a I fazer will o que não have the quero. energy to resist Terei força para negar, because I have the backing of porque heaven. tenho a Because I am retaguarda dos céus. facilitated by Tenho a God. I facilitação am de Deus. spiritual. Sou espiritual. Hallelujah. Glória a And Deus. that's what helps me to maintain Isso é que me ajuda a manter and to continue in the e a things that I am doing. continuar nas coisas que estou a fazer. God bless you so much. Deus abençoe Thank you bastante. for this.